Fala, meu querido, beleza? Agora vamos continuar o nosso curso de internato aqui da Medway e vamos falar sobre os outros exames de imagem. Aqui na nossa aula 9 do nosso curso, vamos falar sobre a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância magnética, beleza? Então vamos começar pela ultrassom. Como que a gente interpreta essas imagens? Parece um pouco estranho, né? Esse monte de imagem cinza e branca, preta, como que a gente vai interpretar, como que essa imagem é formada, isso que a gente vai ver agora, beleza? Então, como que a imagem do ultrassom é formada? Bem, o ultrassom ele funciona com ondas sonoras, mas são ondas sonoras ultrassônicas, por isso o nome, ultrassom, aquelas que a gente não consegue ouvir. O ultrassom ele é aplicado através do transdutor. Então, o transdutor, que é aquele aparelhinho que geralmente o médico, o radiologista segura, ele vai emitir várias ondas sonoras, ondas ultrassônicas. E aí, essa onda ela vai interagir com a matéria, no caso, o nosso corpo. Então, eu estou lá com o meu transdutor, emito ondas ultrassônicas que vão ter uma interação com o meu abdômen, por exemplo, no ultrassom de abdômen. E essas ondas, elas vão fazer uma interação com a matéria e elas vão ser refletidas. E essas ondas refletidas a gente chama de eco. E todo esse sinal refletido, todo esse eco, ele é convertido em imagem. Bem, como que funciona? Bem assim, está lá com o transdutor. Eu ligo o transdutor, ligo o aparelho de ultrassom e ele vai começar a emitir várias ondas. Vamos supor que eu quero olhar esse círculo verde ali. Vamos supor que esse círculo verde seja uma lesão no fígado. Então, beleza, eu vou lá, meu aparelho de ultrassom começa a emitir as ondas e ele vai interagir com essa lesão no fígado. E ele vai voltar. Esse eco que voltou para o transdutor, ele é processado pelo aparelho de ultrassonografia e ele é convertido em imagem. Aqui, por exemplo, pegando uma janela hepática, mostrando o fígado e o rim. Então, essa reflexão do feixe ultrassonográfico que vai definir as imagens. Então, cada tecido ele tem a sua capacidade de refletir essas ondas sonoras. Aqueles tecidos que refletem muito, por exemplo, o osso, o ar, eles vão aparecer muito branco na nossa imagem de ultrassom. Então, eles vão ser chamados de hiperacústicos. E geralmente eles fazem uma sombra acústica posterior. Por quê? O som ele tenta passar através desse tecido. Vamos supor que eu estou irradiando com som um osso. O osso ele não deixa o som passar através dele. Então ele vai refletir quase todas as ondas sonoras. E tudo aquilo que está atrás do osso, eu não vou conseguir ver. Vocês vão entender no exemplo que eu vou dar para vocês agorinha. E o contrário é verdadeiro, pessoal. A água e aqueles tecidos moles, eles refletem menos o som. Ele deixa o som passar com mais facilidade. Então, eles vão ser mais escuros, vão ser hipoecóicos e vão ter, geralmente, um reforço acústico posterior. Ah, Felipe, não entendi nada. Vamos entender agora nessa imagem. Olha lá. Aqui a gente tem um ultrassom de uma vesícula com um cálculo dentro, beleza? O cálculo, ele é calcificado. Então é como se fosse um osso, tá bom? Calcificado, rico em cálcio, como se funcionasse igual um osso dentro da vesícula. Perceba que ele vai aparecer muito branco, porque ele reflete muito os feixes de ultrassom. Ele não deixa quase nada passar através dele. Por isso que ele é muito branco, ou seja, ele é hiperecóico, e deixa essa sombra acústica posterior. Tá vendo que eu não consigo ver nada aqui? Tudo que está atrás do cálculo eu não consigo ver, porque o som ele não conseguiu passar através do cálculo. Então aqui eu não consigo ter nenhuma imagem. E o contrário também é verdadeiro. A vesícula ela é cheia de bile. A bile deixa o som passar de uma forma muito fácil. E, inclusive, faz um reforço acústico posterior. Ao contrário da sombra, eu consigo até ver mais branco as estruturas que estão atrás da parte líquida. Quando eu comparo aqui, por exemplo, com essas estruturas que estão próximas ao fígado, eu vejo com um tom normal. Aqui tem até um tom mais claro, um tom mais branco, mais hiperacóico. Beleza? Então, aquilo que deixa o som passar muito fácil, como no caso a água, no caso aqui a bile, vai ficar anecóico. Aquilo que deixa passar o som de uma maneira muito difícil vai ser hiperacóico e vai fazer uma sombra acústica posterior. Beleza?
E aqui eu botei o general aqui, Obi-Wan Kenobi, para entender para vocês que o ultrassom, vocês têm que imaginar que é igual uma espada Jedi. Como assim, Felipe? É isso mesmo. Nosso transdutor do ultrassom, eu vou dar um exemplo como se fosse esse passador aqui. Imagine ele como uma espada Jedi. Onde você colocar esse transdutor, ele vai fazer um corte. Então, imagine que eu estou lá olhando o abdômen. Se eu coloquei o meu transdutor nesse sentido, no sentido sagital, eu vou fazer um corte sagital. Então, é como se eu pegasse a minha espada Jedi e cortasse o abdômen no eixo sagital. E, caso eu queira fazer um eixo axial, por exemplo, eu coloco aqui minha espada Jedi, faço um corte no abdômen e eu vou ter o meu eixo axial. Por isso que é tão difícil entender as imagens de ultrassom, porque o ultrassom é um exame dinâmico. Então, eu consigo fazer qualquer plano do jeito que eu quiser. Planos oblíquos, sagitais, coronais. Por isso que é muito mais fácil você entender as imagens de ultrassom depois que você começa a fazer um exame de ultrassom. Mas, sabendo que o que é hipoecóico é aquilo que deixa passar mais o som, no caso aqui, a nossa aorta, como que ela parece bem anecoica, porque aqui dentro é sangue, água, deixa passar muito fácil as ondas ultrassônicas. E aqui, lembrando do nosso fígado e a vesícula, novamente, a vesícula bem preta, porque deixa passar muito fácil. Ao passo que, se a gente olhar aqui no final, tá vendo aqui tem umas regiões mais escuras? São os corpos vertebrais na nossa coluna, que como eles são ossos, não deixam passar nada. Então, por isso que aqui parou as nossas imagens. O osso, que é bem hiperecóico, que forma bastante reflexo dessas ondas ultrassônicas, não deixa a imagem, o som passar e, portanto, não forma a imagem aqui atrás. E o Doppler, pessoal? Todo mundo lembra lá do efeito Doppler que estudou lá na escola, aquele exemplo do carro de Fórmula 1, o exemplo da ambulância, né, que quando ela está se aproximando, o som é mais agudo, e quando está se afastando, o som é mais grave. Então, essa propriedade do som é usada a nosso favor aqui no estudo Doppler para saber qual que é a direção do fluxo arterial. Então, o aparelho ele sabe, pô, eu vou jogar essas ondas ultrassônicas aqui, se voltar com maior frequência, ou seja, mais agudo, isso quer dizer que essa estrutura está vindo em direção ao transdutor. E o contrário é verdadeiro. Se eu joguei minhas ondas ultrassônicas e voltou com uma frequência menor, eu sei que aquela estrutura está se afastando. E por convenção, essa diferença de frequências, elas são coloridas. Então, aquela frequência que teve um aumento, ou seja, aquela estrutura que se aproximou do transdutor e determinou um aumento dessa frequência, vai ser colorida em vermelho. Isso a gente faz basicamente nos estudos arteriais. Aqui um exemplo do rim, mostrando que a artéria que vai em direção ao rim, no caso, em direção ao transdutor também, vai aparecer como vermelho. E a veia, que está se afastando do rim e está se afastando do transdutor, vai aparecer azul. Então, é com esse efeito que a gente já estudou lá no ensino médio que a gente usa nos nossos exames de Doppler também. E é isso, essa diferença de frequência que a gente chama de efeito Doppler. Beleza? Então, lembrando uma coisa, essas cores você consegue mudar no aparelho, mas por convenção é sempre assim. Aquilo que se aproxima do transdutor é vermelho e aquilo que se afasta do transdutor é azul. Bem, e quais são as vantagens e desvantagens do ultrassom? Bem, ele é muito barato, galera. É muito tranquilo de você ter um ultrassom no seu hospital ou na sua clínica. Ele é bem mais barato do que, por exemplo, uma tomografia. E por isso ele é muito mais acessível. Inclusive, atualmente, existem meios de você colocar o ultrassom até no seu próprio celular. Então, está cada vez mais portátil. Isso confere a característica de você conseguir fazer, por exemplo, o exame no leito do paciente. Você consegue fazer aquele seu estudo point of care com o ultrassom na sala de emergência. Isso traz uma vantagem assim, inigualável em relação aos outros métodos. E além disso, ele é um método muito rápido. Você consegue fazer ali na hora e já tem a sua resposta. Vamos supor, você está lá na sua sala de emergência, você está atendendo um politraumatizado, você pega o seu ultrassom, já faz o FAST, já consegue ver se tem ou não líquido na cavidade. E uma parte muito boa é que ele não usa radiação.
Então ele é inócuo, você pode usar aí quantas vezes você quiser, você pode ficar quanto tempo você quiser fazendo uma ultrassom no paciente, que não vai causar mal nenhum. E qual é a grande desvantagem, pessoal? Ele é operador dependente, então não tem como eu fazer o mesmo ultrassom que um outro colega faz, porque cada pessoa vai fazer um tipo específico de ultrassom. É muito dependente daquela pessoa que está operando o aparelho. E isso é uma coisa que limita bastante reproduzir esse método em outras situações. Além disso, a gente tem as limitações do método, né? Porque sendo o ultrassom ele muito refletido por osso, por exemplo, eu não consigo estudar o crânio, não consigo olhar o parênquima cerebral de uma maneira tão boa igual a tomografia. A nossa calota craniana não deixa o som passar, então eu não consigo avaliar. A mesma coisa que o pulmão. O pulmão é cheio de ar. Lembra que eu falei que o ar e o osso refletem muito o feixe de ultrassom? Então eu não consigo estudar direito o parênquima pulmonar, só consigo estudar a periferia do pulmão. Então é uma grande limitação do método. Bom, agora vamos partir para a tomografia computadorizada. Mesma coisa, como que a imagem da tomografia é formada? Galera, é a mesma coisa que a radiografia. Pense que a tomografia era um raio-x melhorado. Ele também utiliza a radiação ionizante, que é o raio-x. Só que aqui, eles tiveram uma sacada brilhante. Em vez de você deixar o aparelho de raio-x parado, estático, eles pensaram, pô, vamos eliminar a sobreposição das estruturas, fazendo que um tubo de raio-x rode ao redor do paciente. Então lembra aquele problema do raio-x? Que eu tenho que fazer PA e perfil, sempre tenho que fazer duas incidências para tentar minimizar a sobreposição de estruturas? Na tomografia isso acabou. Fazendo com que o tubo rode através do paciente, eles conseguiram eliminar o grande e maior problema da radiografia. E aí, vocês vão entender agora com essa imagem. À medida que eu faço vários cortes axiais, a mesa do paciente anda um pouquinho e ele faz mais um corte axial. Como assim, Felipe? Essa imagem aqui é a definição de como funciona um aparelho de tomografia. O paciente ele vai ficar deitado na mesa, beleza? E o tubo de raio-x ele vai rodar ao redor do paciente. E à medida que ele roda, ele adquire um corte axial, uma fatia, como se fosse aí cortando um salame. Então, à medida que ele vai andando, ele faz um corte do nosso corpo. E esse corte ele é processado pelo aparelho de tomografia e é gerado uma imagem axial. Então, o aparelho ele faz isso várias vezes. Se eu quero estudar o abdômen, por exemplo, eu faço vários cortes axiais do abdômen até completar todo o campo de estudo desejado. O mesmo vale para o tórax, o mesmo vale para o crânio. Então, à medida que eu faço vários cortes axiais, eu consigo fundir todas essas fatias e aí eu consigo ter o estudo completo dessa região de interesse. E uma coisa que é importante vocês saberem também é orientação do exame. Por convenção, a imagem tomográfica ela é vista de um jeito um pouquinho diferente. O que está para cima da imagem é a região anterior. Trouxe aqui esse exemplo do fígado para ficar mais fácil. Perceba que o fígado ele está à esquerda da imagem. Pô, Felipe, mas todo mundo sabe que o fígado fica do lado direito. Eu sei. Essa é a grande diferença de olhar uma tomografia e do que lembrar lá da nossa aula de anatomia. É meio que ao contrário. A tomografia, ela, por convenção, ela foi posicionada desse jeito. É como se a gente estivesse olhando o paciente pelo pé dele em direção à cabeça dele. Então, tudo que tiver à direita vai ficar à esquerda da imagem. E tudo que ficar à esquerda fica à direita da imagem. É como se a gente estivesse olhando o paciente deitado através do pé dele. Então, sempre lembre disso, porque para você achar que o paciente não tem uns sítios inversos, né? Ó, Felipe, o fígado está do lado esquerdo, então ele está com alteração da conformação dos órgãos. Não, galera, é só a convenção, beleza? Então, se vocês quiserem tirar essa dúvida, principalmente no exame de tomografia do abdômen, sempre lembra que o fígado fica do lado esquerdo na imagem, mas ele fica do lado direito do corpo. Então, vocês vão lembrar dessa conformação aí que foi convencionada para o exame de tomografia e ressonância, beleza? Bem, lembra que eu falei do ultrassom, que cada tecido ele tem uma interação com as ondas ultrassônicas? Na tomografia, a mesma coisa.
cada tecido ele possui uma capacidade de atenuar o feixe de raio-x. E atenuar aqui, eu quero dizer que é reduzir a energia. Então, quando o feixe de raio-x passa por um tecido, ele dá uma reduzida na sua energia. Alguns tecidos reduzem mais, ou seja, atenuam mais, e outros tecidos atenuam menos, ou seja, reduzem menos a energia. Então, de acordo com essa atenuação diferencial de cada tecido, eu vou ter vários coeficientes de atenuação. Então, o ar, por exemplo, que ele tem uma menor atenuação, ele deixa o raio-x passar muito fácil, ele vai aparecer hipoatenuante, vai aparecer mais preto. O osso, ele vai atenuar muito o feixe de raio-x. Ele quase não deixa o feixe de raio-x passar. Então, ele vai ser mais atenuante e vai ser chamado de hiperatenuante. E aí, com essa diferença de atenuação, a gente consegue gerar aí essa escala de atenuações, que a gente chama de escalas Hounsfield, que é bem assim, é muito tranquilo. Por convenção, a água é o zero. Então, eles pegaram um tubo de água e fizeram um exame de tomografia desse tubo de água. Eles falaram, pronto, ó, a atenuação da água vai ser zero, e a partir daí a gente vai criar uma escala. E essa escala, ela vai de menos 1000 a mais 1000. Então, menos 1000 é o mais preto possível, que é o ar. Então, o ar, pessoal, vai estar no interior do pulmão ou fora do paciente. Aqui pegou um pouquinho, aqui está a pele do paciente, e aqui, bem preto, externo à pele do paciente, é o ar ao redor do exame de tomografia, né? Então, o ar vai ser o mais preto possível. E o osso vai ser o mais branco possível, que vai ser aqui, por exemplo, a cortical óssea do corpo vertebral. E entre esses extremos de atenuação vão ter vários tecidos, mas alguns é importante vocês saberem. Por exemplo, partes moles, ou seja, músculo, órgãos, geralmente eles ficam entre mais 30. Enquanto que o sangue, aquele sangue coagulado, sangue livre na cavidade, sangue no retroperitônio, ele vai aparecer bem branco, mais 60, mais 70, ele vai ficar mais hiperatenuante. E a gordura, aquela gordura do subcutâneo, a gordura visceral, ela geralmente fica em torno de menos 30. Então, esses pontos é importante vocês saberem, porque olhando o exame de tomografia, você consegue falar, pô, eu acho que essa lesão aqui contém sangue, essa lesão contém gordura, essa lesão ela é calcificada. Então, com isso, a gente consegue interpretar de acordo com outros parâmetros, né, o padrão de House pelo meio de contraste, para determinar o diagnóstico preciso daquela lesão. E aqui é o que a gente faz no nosso dia a dia, pessoal. Aqui é o exemplo da aplicação da atenuação para o radiologista fazer o diagnóstico. Isso aqui era um paciente vítima de um trauma. E aqui ele sentia uma queixa de hematúria, dor no flanco esquerdo. E aqui a gente tem o rim e tem duas estruturas diferentes aqui. Esse é o parênquima renal, que eu deixei desenhado ali em laranja para vocês. Dentro do parênquima renal tem uma estrutura que ela é mais escura, ou seja, ela é mais hipoatenuante. Quando a gente mediu lá a atenuação, dava atenuação de água. Então, o que é isso, pessoal? É um cisto. Então, perceba que ele tem uma atenuação menor do que as estruturas de partes moles, que seria o parênquima renal. E o contrário aqui também é verdadeiro. Perceba que aqui está mais branco, quando comparado tanto ao parênquima quanto à lesão cística, aquele cistinho renal, é porque isso é um hematoma. Também botei lá, medi a atenuação dessa lesão e estava em torno de 60, então isso é sangue. Sangue ao redor do rim, formando parece que está limitado por uma estrutura, isso é um hematoma subcapsular relacionado ao trauma. Então, a gente usa isso diariamente interpretando nossos exames de tomografia. Isso vale para qualquer exame. Tomografia de crânio, tomografia do tórax. Lembra lá, na tomografia do crânio, se eu vejo muito material hiperatenuante preenchendo os sulcos, lembrar das hemorragias subaracnoides. Aqui é a mesma coisa. Então, lembrar e saber dessas atenuações básicas é muito importante na interpretação da tomografia. E aí, uma coisa que é muito importante, que com certeza mudou a radiologia, foi a invenção dos meios de contraste. Pessoal, isso aqui é muito útil. A gente usa isso aqui diariamente, é fundamental
o estudo contrastado do abdômen, principalmente em contextos específicos, como trauma, avaliação de pacientes oncológicos. E aqui, a gente consegue fazer o exame com meio de contraste em várias fases diferentes. Ah, o que é isso? Eu vou injetar o contraste várias vezes? Não, geralmente eu faço o seguinte, eu injeto o contraste uma vez e adquiro várias imagens em tempos diferentes. Eu consigo adquirir uma imagem sem contraste, ou seja, não administrei o contraste, faço uma sem contraste, administro o meio de contraste. Aí mais ou menos com uns 20 segundos eu faço uma nova aquisição na fase arterial. Olha como que a aorta brilha bastante na fase arterial. E aí, com mais ou menos com uns 60 segundos, eu faço uma nova fase, uma nova aquisição, que é a fase portal. Perceba que a aorta já deu uma reduzida no seu brilho e agora eu consigo ver bem a veia porta aqui. E aí, alguns minutos depois, 5 minutos depois, eu consigo fazer uma fase excretora. Tá vendo que a aorta não está brilhando mais, a veia porta não vai brilhar tanto e o que vai brilhar mesmo vai ser o contraste dentro do sistema coletor. Então, de acordo com o meu interesse, eu que faço essa escolha. Olha, eu estou suspeitando de uma lesão hepática, então uma fase arterial, uma fase portal, uma fase de equilíbrio vai ser fundamental. Então, para vocês entenderem o pulo do gato do meio de contraste, é vocês olharem a aorta. Se não tem contraste, sem contraste. Se a aorta está brilhando muito em relação aos outros tecidos, é uma fase arterial. Se a aorta está meio que intermediária e a veia porta está sendo muito bem visível, é uma fase portal. E se tem contraste no interior do sistema coletor, é uma fase excretora. E aqui um exemplo de como isso é aplicado. Esse paciente era um paciente hepatopata que fez um ultrassom e estava suspeitando que ele tivesse um hepatocarcinoma, um carcinoma hepatocelular. E aí, o nosso protocolo é fazer uma fase sem contraste, uma fase arterial, uma fase portal e uma fase de equilíbrio. Olha como que essa lesão se comporta. Aqui na fase sem contraste, perceba que quase eu não consigo ver nenhuma lesão. Por isso que é muito importante o contraste. Tem vezes que lesões estão escondidas. Elas têm a mesma atenuação do que o parênquima do fígado, por exemplo. Elas vão ficar praticamente invisíveis. Mas quando eu administro o meio de contraste na fase arterial, olha como que ele teve um brilho. A gente chama isso de um realce pelo meio de contraste. Então ele teve um realce pelo meio de contraste, ficou bem mais visível. E na fase portal, ele basicamente desapareceu. Ele ficou mais preto do que o parênquima ao redor. Isso a gente chama de washout. Então o contraste ele entrou de uma forma muito intensa e foi embora muito rápido. E na fase de equilíbrio ele manteve um padrão aí de washout. Então isso aqui, pessoal, fecha o diagnóstico para o nosso carcinoma hepatocelular. Essa é um dos exemplos da importância do meio de contraste na tomografia e na radiologia. E bem, então vamos para as vantagens e as desvantagens da tomografia. Resolução anatômica é excelente. Acabou aquela história de, não sei, essa imagem está sobreposta com o hilo hepático. Acabou. Aqui a gente consegue ter uma resolução anatômica sensacional. O padrão de realce pelo meio de contraste também é fundamental. A gente viu ali no exemplo, sem contraste a gente não conseguia ver aquela lesão tumoral. E com meio de contraste a gente consegue chegar à definição de qual é, inclusive, seu tipo histológico. E é um exame muito rápido. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o exame de tomografia é muito rápido de ser feito. Ainda mais pacientes politraumatizados, eles entram na tomografia e já saem em questão de minutos. E a acurácia diagnóstica é sensacional. Eu consigo ver onde está a lesão, inclusive dar o diagnóstico apenas pelo padrão de comportamento ali na tomografia. E qual que é a grande desvantagem da tomografia? É a radiação. Usa muito mais radiação quando comparada ao nosso exame de radiografia. E além disso, é um alto custo. Não é qualquer lugar que pode ter uma tomografia. Beleza? E outro problema, que não é portátil. Ainda a gente não consegue levar a tomografia até o paciente. No caso de raio-x, no caso do ultrassom. Sempre tem que trazer o paciente para a tomografia. Isso limita muito, porque muitas vezes pacientes estão tão instáveis que não conseguem fazer uma tomografia. E além disso, tem um problema das reações alérgicas pelo meio de contraste, que ainda é bastante frequente.
Já houve uma redução considerável com a mudança na tecnologia dos novos contrastes, mas ainda é uma grande desvantagem, um grande limitante para alguns pacientes que têm reação ao meio de contraste iodado. Então vamos começar agora o nosso último exame aqui dessa aula, que é a ressonância magnética. Pessoal, aqui eu tenho uma consideração a fazer que essa tecnologia realmente foi uma sacada brilhante de quem inventou. Agora a gente não usa mais radiação, a gente não usa mais ondas ultrassônicas, agora a gente vai usar um campo magnético. Isso mesmo, a gente vai usar os nossos próprios átomos de hidrogênio para fazer o sinal da imagem. Como assim, Felipe? É isso mesmo. Eu vou pegar o átomo de hidrogênio que está na água dos tecidos e vou fazer isso virar sinal. Então perceba, quanto maior a quantidade de água no tecido, mais fácil vai ser de estudar pela ressonância magnética. Então, por exemplo, o osso ele já é um pouco mais difícil de ser estudado pela ressonância. Eu quase não vou conseguir ver quase nada ali na cortical, mas a medular óssea, como tem mais água, já é um pouco mais fácil. Eu não quero nem falar para vocês do cérebro. O nosso cérebro é basicamente água. Então, vai ser sensacional para fazer o estudo do cérebro. Tanto que a ressonância magnética mudou completamente a neuroradiologia. Então, quanto mais água no tecido, maior o sinal na ressonância. E como que a gente vai dar os nomes das alterações de sinais na ressonância? Aqui, aquilo que for mais branco, que brilhar mais, vai ser chamado de hipersinal. E aquilo que é mais preto, que brilha menos, é hipossinal. E quais são as principais sequências na ressonância? A gente tem a sequência T1, sequência T2, o flare e a difusão. Essas são as 4 sequências aí fundamentais que todo estudo de ressonância contempla. Então, vamos ver cada uma delas agora. Aqui, eu não quero que vocês se preocupem o que causa alteração de sinal em cada sequência. Eu quero que vocês, pelo menos, aprendam a reconhecer as sequências. Então, vamos começar pela sequência T1. A sequência T1 é a chamada da sequência anatômica. Por quê? A substância cinzenta ela vai aparecer cinza e a substância branca ela vai aparecer branca. Então, aqui, sequência T1, num corte axial aqui do cérebro. Então, o córtex cerebral ele vai ser cinza e a substância branca embaixo é branca. Então, onde tem mais neurônio, por exemplo, aqui nos núcleos da base, cinza também. E onde tem substância branca, branco. E aí o T2, ele é exatamente o contrário. Perceba que onde era cinza na sequência T1, agora ficou branco. E onde era branco, ficou cinza. É basicamente o inverso. E até mesmo o líquor. O líquor na sequência T1, ele era preto. E aqui o líquor é branco. Então, para reconhecer cada uma delas, é só olhar o córtex, a substância branca e o líquor. Se eu tenho uma substância cinzenta, branca, e a substância branca preta, com líquor branco, é a sequência T2. Por isso que a sequência anatômica é T1, que é aquela que a gente consegue lembrar da anatomia. É aquela que é mais fácil da gente interpretar como sendo substância cinzenta é o córtex e ele é cinza aqui. Mas uma outra sequência que é muito usada é a sequência flare. A sequência flare ela é basicamente a mesma coisa que a sequência T2, só que sem o sinal do líquor. Então, ela vai ter o córtex mais branco, a substância branca ela vai aparecer escura, mais preta, igualzinho à sequência T2, só que aqui não tem o sinal do líquor. Então, é uma sequência que traz muita sensibilidade. Ela é muito usada na neuroradiologia, é basicamente a sequência mãe. Todo mundo, quando abre uma ressonância de crânio, já olha direto o flare. E é a mesma coisa que a sequência T2, só que sem o líquor. E agora uma sequência que é fundamental, principalmente para quem estiver trabalhando em emergência, estiver trabalhando no pronto-socorro, é a sequência de difusão. Essa sequência é a que reconhece qualquer isquemia cerebral. Então, perceba que aqui ela é uma sequência dita não anatômica. Por quê? Eu não consigo ver com detalhes o parênquima encefálico. Apenas vejo o sinal. Então, o objetivo dela é ver onde que tem restrição à difusão, ou seja, onde que tem um hipersinal. Por quê? Toda a área de isquemia
cerebral, ela vai aparecer com esse hipersinal, branca na difusão. Quer dizer que essa região aqui é uma região do parênquima encefálico que já sofreu infarto. Então, se você está no pronto-socorro, fez a tomografia estava normal, suspeitou de que o paciente está com um evento isquêmico no parênquima encefálico, você tem que pedir uma ressonância e lá você vai conseguir ver de maneira muito fácil, com a sequência de difusão, qual é a região do parênquima encefálico que está acometido pelo infarto. Bem, e quais são as vantagens e as desvantagens da ressonância? Resolução anatômica, assim como na tomografia, é sensacional, principalmente aqui no parênquima encefálico, eu consigo ver com detalhes, como se eu tivesse tirado o parênquima cerebral do paciente e visse aqui na minha mão. É muito bom, é muito excelente a resolução, principalmente daqueles tecidos que têm muita água. O contraste tecidual aqui também é fundamental. Na tomografia é difícil você diferenciar córtex, é difícil você diferenciar a substância branca justacortical. Aqui é muito fácil, você consegue ver o limite perfeito entre o córtex cerebral e a substância branca. Além disso, a acurácia é muito melhor do que a tomografia, por exemplo. Na tomo, aquela área de infarto pequena, uma área de infarto recente, pode passar despercebida. Aqui na ressonância, por exemplo, não vai passar. E além disso, a sensibilidade é muito melhor, principalmente na neuroradiologia. E a principal vantagem de longe é que você não usa a radiação ionizante, bem diferente da tomografia, que tem uns níveis muito maiores de radiação. E qual que é a grande desvantagem? É o alto custo. Se a tomografia gera cara, imagina a ressonância. Então ela é muito menos disponível, muito menos fácil de ter acesso. E além disso, é um exame muito demorado. A ressonância, às vezes, pode demorar meia hora, 40 minutos, até mesmo 1 hora, dependendo do protocolo de exame. Então, o paciente é exigido muito do paciente. Aquele paciente que não consegue ficar esse tempo todo dentro do tubo da ressonância, muitas vezes tem que ser sedado para conseguir fazer o exame. Realmente é uma grande desvantagem que tem que ser ponderada. Então, pessoal, vamos agora para os nossos vídeos interativos para vocês poderem praticar o que vocês viram aqui na aula e tentar ver se vocês vão acertar, hein? Beleza?